Olá, seguidores do Giro Serra, olá a todos que nos acompanham no Giro TV News, canal 13, via Speed Fiber. Olá para você também que me acompanha no Giro Play, nosso canal do YouTube. Eu sou Gabriel Barbosa e estamos começando aqui mais uma edição do Giro Entrevista, recebendo hoje o João Ricardo Aires da Mota, presidente da OAB Sucursal Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, que vai bater um papo aqui com a gente. Ele que já esteve aqui nestes estúdios na época da eleição da OAB e agora, como presidente da OAB, retorna aos estúdios do Grupo Giro. Seja bem-vindo. Obrigado, Gabriel. Quero agradecer ao Giro Serra pelo convite. Estou aqui à disposição para tirar todas as dúvidas aí dos nossos ouvintes. E me conta, o senhor foi eleito no dia 25 de novembro de 2024, e foi uma ruptura na OAB que já não acontecia há muito tempo, né? A gente via o mesmo grupo governando a OAB durante muitos e muitos anos, e agora nós temos um candidato de oposição que foi eleito e agora atuando propriamente na OAB. Então me explica esse processo de eleição, como foi para você, e também posteriormente, quando você assumiu a OAB, como foi o início do seu trabalho. Então, a OAB era governada, vamos dizer assim, há 30 anos pelo mesmo grupo. Então, o que a gente reputa, né, essa eleição houve uma fadiga de material. Pedi só para você puxar aqui. Isso. Os advogados estavam cansados desse mesmo grupo e dessa mesmice, né? Eram as mesmas, sempre as mesmas políticas, as mesmas atitudes, e a advocacia petropolitana e de São José do Vale do Rio Preto cansaram disso e nos elegeram com uma margem assim, bem expressiva, principalmente porque nós concorremos contra, tanto em Petrópolis, né, contra a situação de Petrópolis, quanto no Rio de Janeiro. Então, nós ganhamos com 70% dos votos válidos, foi uma vitória bem expressiva, e aí é isso, a gente lutou muito, fizemos uma campanha a gente falava sempre, né, sola de sapato e disposição, e nós fomos a cada escritório de advocacia, nós esquadrinhamos a cidade, nós fomos em cada escritório, nós fomos em São José do Vale do Rio Preto por 2 vezes, então nós fizemos campanha lá também, porque São José historicamente era esquecida aqui pela subseção, né? Lá são poucos advogados, enquanto nós aqui temos 2.800 advogados, lá nós estamos na faixa de 60, 70 advogados, então é uma diferença muito grande para São José. Mas para a nossa chapa, né, que agora não é mais chapa, agora na nossa gestão, o advogado de São José é tão importante quanto o advogado de Petrópolis. Então, dito isto em relação às eleições, quando nós tomamos posse, nós vimos realmente, nós entendemos perfeitamente as razões pelas quais a advocacia estava cansada. Nós pegamos uma OAB, uma sede muito destruída, muito deteriorada, assim, o carpete da nossa secretaria rasgado, as mesas dos funcionários quebradas, e a gente está fazendo então um trabalho de reconstrução da OAB. Nós voltamos com a van que levava os advogados para o Rio, né, que já há muitos anos não tinha. Nós voltamos com a gratuidade de cópias para os advogados das impressões que precisavam fazer, e nós fizemos uma assembleia dos advogados para que eles demandassem para a gente o que eles queriam, né, quais eram as expectativas as prioridades deles, ali, as prioridades, e quais as expectativas deles em relação a essa nova gestão. Então a gente está fazendo uma OAB muito mais participativa, muito mais aberta, muito mais acolhedora para todos os advogados. E aí, Gabriel, vou te dar um dado, né? A gente, nessa semana, por exemplo, esse mês de março é o mês da mulher, nós fizemos uma caminhada em homenagem ao Dia das Mulheres, foi uma caminhada que teve mais de 100 pessoas. Então, é isso, né? Acho que nunca a OAB teve tanta adesão dos advogados, inclusive da sociedade civil, né? Porque a OAB, historicamente, sempre foi a porta-voz dos anseios da sociedade. E a própria sociedade está enxergando isso em relação à OAB. Então, isso é uma coisa que muito nos alegra. E a gente conversava também um pouco antes da gente iniciar aqui o nosso programa sobre as dificuldades financeiras que o senhor encontrou na OAB de Petrópolis. Gostaria que você falasse um pouco disso e como que, já puxando também um outro tema, um outro assunto, a interseção da OAB com os outros poderes, com as prefeituras, tanto de São José quanto de Petrópolis também.
Então, o que aconteceu? No final do ano passado, saiu uma lei estadual que alterou o Código Tributário do Estado. Antigamente, toda vez que você distribuía uma ação, toda vez que você entrava com uma ação, você pagava, nas custas judiciais, você pagava uma verba que era destinada à CAARJ, à OAB. E, em decorrência dessa alteração do Código Tributário, a OAB deixou de receber esse dinheiro. Isso significa um impacto de 31 milhões de reais ano para os cofres da OAB. Então, a presidente Ana Basílio, que tomou posse, ela foi a vencedora da eleição, ela está fazendo uma profunda reforma administrativa, né, mandou inúmeros funcionários embora, até de salários bastante altos, e aqui em Petrópolis não foi diferente, nós perdemos 5 funcionários, né, a gente está tendo que dar um jeito, a gente está sendo criativo, como é que a gente vai suprir essas lacunas. Sim. Estamos conseguindo, né, mas é um desafio realmente. E qual foi a outra parte da pergunta que você falou? A interseção e o diálogo com a Prefeitura de Petrópolis e São José. Bem, Petrópolis, o prefeito já nos recebeu. Anteontem nós tivemos reunião com o secretário de Educação, com o secretário de Governo, nós já conversamos com o prefeito. Em São José do Vale do Rio Preto, agora, no final de semana, vai ter uma caminhada lá do Dia da Mulher, também nessas festividades do mês da mulher. A OAB foi chamada a participar, nós vamos a São José do Vale do Rio Preto para participar dessa caminhada. A nossa célula da OAB Mulher lá em São José se fez presente, cobrou essa participação da ordem, então nós estaremos em São José também para divulgar o Dia da Mulher. Então, a nossa relação com os poderes está muito boa. Nós tivemos reuniões com a direção dos fóruns da cidade, de Petrópolis. Vou lhe dar um exemplo, né? Nós não podíamos estacionar os nossos carros nas dependências do fórum. Uhum. Agora nós podemos, por conta desse diálogo com o Tribunal de Justiça, assinamos um termo de cooperação, então os advogados voltaram a ter as suas vagas no fórum. Isso tudo, Gabriel, a gente fez 2 meses só de gestão. Sim, assumiu no dia 1º de janeiro. No dia 1º de janeiro. Então, quer dizer, na verdade, efetivamente, no dia 6 de janeiro, nós entramos na OAB. Então, nós fizemos isso tudo em somente 2 meses de gestão. Então, eu acho que isso não sou eu sozinho, né? Nós temos comissões, nós temos a nossa diretoria, nós temos os nossos conselheiros, e isso é um esforço conjunto. Já promovemos 5 palestras na OAB para gabaritar melhor a advocacia, para qualificar melhor o advogado. Temos uma agenda extensa de cursos, de palestras, que isso vai ser divulgado ao longo do tempo. Então, nós estamos já fizemos algumas reformas. Nós reformamos todas as cadeiras do nosso auditório, elas estavam todas rasgadas, uma pena, uma indignidade para o advogado. Então, a gente faz a entrega das carteiras dos jovens advogados. Vou te contar uma história. Quando a gente entrou lá, a gente tinha que fazer a entrega de carteira para os jovens advogados. Então, a gente vai pegar aqui na sede da subseção. Antes dessa festa, né, porque os parentes vão, o pai quer ver o filho receber a carteira, e aí saiu eu e os funcionários da OAB, os nossos conselheiros, escondendo as piores cadeiras no banheiro da OAB, tal estado deplorável delas. Então, nós no primeiro mês, eu falei que isso não era possível, nós reformamos todas as cadeiras do auditório, e a gente está aos pouquinhos, com pouco dinheiro que a gente tem, nós no Dia da Mulher, da Caminhada da Mulher, nós vendemos camisas, né, para o pessoal participar de vários eventos, e o dinheiro dessa camisa serviu para a gente trocar as placas da OAB, que estavam com as letras caindo e tal. Nós temos placas novas de identificação lá na ordem. Então, assim, aos pouquinhos, com pouco dinheiro, mas com criatividade, a gente está conseguindo fazer as mudanças que a advocacia esperava. Agora, uma pergunta com caráter um pouco mais pessoal. A gente sabe que quando a pessoa assume um cargo como que o senhor assumiu nesse início de ano, a rotina acaba mudando completamente, né? Você tem a sua empresa também, então eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, sobre como isso tem afetado a sua rotina e como você tem se adequado também a essa nova rotina como presidente da OAB. Então, eu quero dizer que o trabalho, né, o presidente da OAB, não só o presidente,
todos que estão trabalhando pela OAB, o trabalho é voluntário. Nós nos voluntariamos a ajudar a advocacia. E aí nós falamos muito isso durante a campanha e agora que nós tomamos posse, né? A gente precisa devolver à advocacia tudo aquilo que a advocacia nos deu. Então esse trabalho voluntário eu tenho que enaltecer cada membro da nossa diretoria, cada membro do nosso conselho, cada membro das comissões. Porque sem eles a OAB não anda. Não tem como fazer, não tem como o presidente sozinho tocar tudo. Então eu conto muito com a ajuda deles. Eles estão sendo extremamente valiosos. Eu vou abraçar a todos, eu vou nominar cada um da nossa diretoria, Pode, se me permite, né? O doutor Paulo Roberto de Oliveira da Silva, nosso vice-presidente, a doutora Márcia Toledo, nossa secretária-geral, a doutora Graciela Amorim, nossa secretária adjunta, e o doutor Patrick Machado, nosso tesoureiro. E essa diretoria, que eu abraço todos os conselheiros e membros das comissões, na pessoa deles, porque eles realmente estão sendo de extremo valor para atender a advocacia. E em relação à vida pessoal, realmente, a gente na vida tem que ter organização, né? Eu estava conversando com meu filho mora em Portugal. E ele falou, pai, como é que você está conseguindo fazer isso tudo? Eu falei, meu filho, a gente tem que ter organização na vida, né? Então eu sou um cara que hoje eu tô com a síndrome do ninho vazio, né? Meus filhos foram morar fora, então eu tenho que cuidar da minha casa, do meu escritório, da minha vida e da OAB. Então a gente tem que ter organização. Esse é o ponto 1. Ponto 2, a gente tem que ter equipe, né? Então também o pessoal do escritório é de extremo valor. O pessoal segurou as minhas pontas. Eu hoje antes de vir para cá, eu estava conversando com eles lá, o pessoal reclamando, estão quase me dando aviso prévio lá no escritório, mas eu conversei com eles e falei, olha, nada foi feito às escondidas. Antes de eu aceitar ser candidato a presidente da OAB, eu chamei o pessoal do escritório e falei, gente, o quadro é esse, vocês aceitam que eu vá e vocês seguram as minhas pontas ou vocês preferem que eu não vá? E todos eles disseram, vai. Apoiaram. Então, agora eles estão cumprindo o que eles me prometeram. Eles estão segurando o escritório. A gente, quer dizer, é um escritório antigo também, né? A gente tem mais de 30 anos no mercado, então o escritório meio que já anda sozinho. Mas é isso, né? Não é o escritório, são as pessoas. Sim. A estrutura física, isso aí não vale nada. O que vale são as pessoas. Então, cada um, a Larissa, a Maitê, a Júlia, o Breno, o Robson, a Tamires, a Letícia, então, assim, a Lívia. Então, todo mundo lá do escritório, o Davi, todo mundo lá do escritório, eu tenho que agradecer a cada um deles, porque eu também não poderia estar aqui, eu não poderia dedicar o tempo que eu estou dedicando à ordem. Acredito que com o tempo a gente consiga equilibrar mais. Exatamente. Não, a gente falou que em pelo menos uns 6 meses a gente vai precisar ter uma dedicação mais aguda. Mas depois de 6 meses eu acredito que a gente consiga meio que botar as coisas nos trilhos e aí eu vou poder me dedicar um pouco mais ao escritório. Mas por enquanto eu tenho que agradecer a cada um deles, porque realmente sem a ajuda deles eu não poderia jamais estar aqui. E é exaustivo, é um trabalho, como você comentou, voluntário. E eu gostaria de saber isso, até porque o senhor comentou muito bem que neste início muitas coisas estão tendo que ser feitas de forma simultânea, então acaba sendo bastante exaustivo também. Olha, eu vou te falar que... E estressante. Não, eu vou te falar uma coisa, né? Eu acho que quando a gente serve, quando a gente ajuda, a exaustão meio que fica em segundo plano. Entendi. Às vezes eu chego em casa cansado, eu confesso. Mas eu vou te dar um exemplo. No Dia da Mulher, a gente fez uma caminhada no domingo, no dia seguinte, dia 9 de março. E aí nós recebemos generosamente uma doação do Multimix. Pode fazer propaganda aqui? Pode falar, então, já está feito. Não, desculpa, mas é o seguinte, também tem que agradecer, porque não, claro, ele o Empório Multimix fez uma doação de frutas, água e tal. Aí o pessoal fez a caminhada, foi tudo legal, foi uma confraternização. Quando acabou, sobrou uma caixa de fruta. Liguei para o Adilson, que é o dono do Multimix, falei, vem cá, devolva a fruta, como é que é? Aí ele, não, João, pode doar a fruta. E aí nós pegamos aquela caixa, uma caixa grande de fruta, e eu levei lá no Lar Santa Catarina.
Você conhece o Lar Santa Catarina? Não. Então, eu acho que isso eu vou falar aqui, porque eu acho que todo mundo devia conhecer o Lar Santa Catarina. Uhum. É uma casa no Independência que acolhe pessoas deficientes mentais que são abandonadas pela família. A situação lá é dramática. É muito triste aquela situação. A gente que reclama da vida, a gente reclama de barriga cheia. Sabe? Porque a história daquelas pessoas é muito triste. E a gente tem que valorizar cada um daqueles que está lá no Lar Santa Catarina ajudando aquelas pessoas. Então eu peguei aquela caixa de fruta e levei lá para o Lar Santa Catarina. E quando eu cheguei lá com as frutas, eu perguntei, olha, vocês aceitam a doação? Acho que ele era enfermeiro. Ele ficou com o olho cheio de lágrimas. Porque ele falou assim, poxa, eles já estão sem fruta aqui há algum tempo. E as pessoas que estão lá acolhidas, tem uma grade assim, uma rampa, e aí tem uma grade. Eles foram para a grade todos e começaram a bater palma. Porque eles estavam recebendo aquelas frutas. E aí, não tem. Isso aí não há. Né, você não fica cansado quando você está fazendo isso. Entendi. Eu não estou querendo enaltecer a mim, nem nada. Eu quero enaltecer a OAB porque teve essa iniciativa. A gente poderia ter feito qualquer coisa com a fruta, mas a gente resolveu doar. E isso a gente fez na nossa campanha. A gente fez uma festa, também sobrou um monte de salgadinho, nós levamos lá para o Lar Santa Catarina. Então o Lar Santa Catarina é um lugar que precisa ser conhecido. Nós vamos fazer uma campanha de Páscoa na OAB para recolher chocolate, para a gente fazer a doação. O Lar Santa Catarina está entre os lugares que nós vamos doar. Eles precisam de chocolate, né, e de leite em pó. Então nós vamos fazer essa campanha. Mais para frente a gente vai fazer essa campanha de Páscoa. Então, como você falou, você fica cansado, você fica exausto. Eu vou te falar que quando a gente dá um pouco, né, o cansaço, acho que essa alegria... Acaba sendo subjetiva a questão do cansaço. Não, eu acho que a alegria que a gente tem por ajudar, eu estou falando não só lá Santa Catarina, sim, não, claro. Mas os próprios advogados, quando eles chegam lá e as cadeiras estão estofadas, o cara sentava num pedaço de pau, pô. Sabe? O escritório compartilhado lá do pessoal era uma coisa inóspita. Hoje a nossa presidente da OAB Mulher, a Graciele, que é a nossa secretária adjunta, ela comprou um arranjo de flores para cada escritório compartilhado para humanizar um pouco o negócio. Então, quando a gente atende essas pessoas, quando o advogado fica lá satisfeito que ele está pegando a van dele para ir para o Rio, com o preço da anuidade que ele já paga, a OAB está devolvendo a ele o que ele já gasta, isso a gente não fica cansado, isso dá mais ânimo para a gente trabalhar mais. Para continuar fazendo o mesmo trabalho. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa questão das vans que você comentou desde o início do programa. O senhor chegou a comentar que é um serviço que tinha anteriormente e ficou alguns anos aí de ato sem a presença desse serviço e que vocês retomaram agora. Na verdade existia uma van, mas não levava os advogados para o Rio. Entendi. Né? Então o que nós fizemos? A OAB está sem dinheiro. E aí existia uma demanda dos advogados, porque, Gabriel, eu quero dizer uma coisa, né? Porque eu até fiz um vídeo sobre isso. No passado eu recebi um boleto da OAB, para mim aquilo era um boleto indesejado. Eu pagava a anuidade, eu não sabia bem para que eu pagava aquilo. Hoje, que eu estou lá dentro, eu sei que nós temos diversos serviços. Então, às vezes o advogado que está inadimplente, ele às vezes fica inadimplente porque ele não está afim de pagar menos, porque ele fala, a OAB não me dá nada em troca, ou ele está numa situação financeira difícil. Então, nós ajudamos essas pessoas. Primeiro, o advogado em situação financeira difícil. Nós temos lá 10 salas de escritório compartilhado para os advogados, a custo zero. Então, o cara pode ir lá para a OAB, ele pode atender o seu cliente, não paga nada, ainda tem 10 impressões gratuitas que nós disponibilizamos para eles. E hoje nós temos a van também, que leva os advogados para o Rio de Janeiro. Então, como é que funciona? Nós tínhamos uma van, um carro, não era van, era um carro comum de passeio, levava os advogados para o Fórum de Petrópolis, da Barão do Rio Branco e de Itaipava, segunda, quarta e sexta. Só que segunda e sexta eram dias que eram um dia meio morto, porque não tem audiência, segunda e sexta e tal. Então o negócio central convergia mesmo para terça, quarta e quinta. O que nós fizemos? Para a gente oferecer o serviço sem onerar a ordem, sem pagar mais, nós cortamos esse carro de passeio na segunda e na sexta,
Nós levamos os advogados para o Rio na terça, quarta e quinta, e toda quarta-feira a van vai para o Rio. Sai daqui da sede da OAB às 9 da manhã, leva os advogados para o Rio e às 4h30 da tarde sai do Rio e retorna para Petrópolis. Isso é um serviço que foi disponibilizado nessa gestão. E aí foi um sucesso, porque há uma demanda reprimida e aí a gente vai para a questão financeira. Quanto é que custa um escritório compartilhado? Um dia, R$200. Quanto é que custa você ir de ônibus para o Rio? R$80. Ou até com o próprio carro, gasto de gasolina. Não, muito mais. Aí tem estacionamento, tem gasta uma grana. Assim, se você botar na ponta do lápis, se você dividir a anuidade por 12, dá uma faixa de R$106 por mês para você quitar a anuidade, né, dividido em 12 vezes. Se você vai para o Rio uma vez por semana na van, você já não gasta R$80. Se você for 2 vezes por mês, você já pagou a tua anuidade, né? Você deixou de gastar algo que você já gastaria e você pode disponibilizar esse dinheiro para pagar a anuidade. Então, a OAB, por exemplo, tem um programa, sem querer ser muito extensivo, mas... Não, pode ficar à vontade. Olha que coisa legal. Por exemplo, a mulher gestante. A advogada gestante, no ano que nasce o neném, que nasce o filho, ela não paga anuidade. Então, pouca gente sabe disso. Poxa, interessante, né? Mesmo. O advogado em situação de emergência, quando teve aqui as chuvas de 2022, a OAB disponibilizou cesta básica para inúmeros advogados que estavam numa situação de risco. Então, isso tudo é com dinheiro da nossa anuidade. Então, por isso que é importantíssimo que a gente pague a anuidade, né? A OAB vai fazer agora um programa para tentar trazer as pessoas. Nós temos uma inadimplência relativamente alta em Petrópolis, e a gente quer trazer esses advogados para que eles usufruam desses serviços que a OAB disponibiliza. E aí a gente fez um card no Instagram da OAB, @OAB Petrópolis. Sigam o nosso Instagram, porque lá tem todas as nossas palestras, tem todo... O nosso dia a dia a gente coloca lá, é como se fosse o nosso diário oficial, a gente coloca tudo lá. E a gente já disponibilizou num card todos os serviços que o advogado adimplente tem direito. Nós mandamos também uma mala direta para todos os advogados que estão cadastrados lá no nosso sistema de mala direta da Ordem. Importante também, Gabriel, porque muita gente fala assim, não recebi o e-mail. Olha na caixa de spam, ou então entre em contato com a Ordem, se cadastra lá na nossa mala direta, porque nós mandamos todos os cursos, quando terá curso, o horário, e a gente disponibiliza também o rol de todos os serviços que a OAB oferece. Então, não é só a van. A van é mais um serviço. Entendi. E achei interessante esse que o senhor comentou relacionado às mulheres gestantes. Achei isso bastante interessante. E gostaria de saber de programas também que são feitos ou que possam vir a ser feitos também para estudantes de direito. E a gente tem uma taxa hoje no Brasil grande de estudantes de direito que largam o curso no meio da graduação. Então, gostaria de saber a atuação da OAB também nesse sentido. Deixa eu só te fazer um relato, eu vou responder a pergunta, mas deixa eu só te contar uma história. Claro. Lá na OAB tinha um gabinete da presidência com um banheiro privativo. Como a gente está no mês das mulheres, eu quero te dar esse relato. Não, com certeza. Aí, quando eu entrei lá, eu falei, olha, eu não quero gabinete, né? A minha sala é uma sala que fica em frente à escada. Quando eu estou lá, eu deixo a porta aberta, quem quiser falar comigo, entra e fala. Então, o meu gabinete hoje é na frente da escada. E onde era o gabinete da presidência, hoje é o Tribunal de Ética. Muitas vezes pessoas reclamam dos advogados, então tanto a parte quanto o advogado precisam de mais privacidade. Então, como a sala da presidência era lá no fundão da OAB, lá virou o Tribunal de Ética, e o banheiro privativo, eu já fiz um ofício para a OAB do Estado, para a seccional, pedindo para que transformasse aquele banheiro num fraudário. Então, a mulher advogada vai ter lá o seu espaço, e até o homem também, né? Porque tem muito homem claro. que cuida dos seus filhos. Então lá vai ter um espaço destinado como fraudário, o banheiro que era o banheiro da presidência, com chuveiro, cheio de coisa. Eu falei, vamos acabar com isso aqui vai ser um fraudário para atender as mulheres que não têm onde deixar os seus filhos. Né? A gente vai ver se a gente coloca lá também um lugar para ter tipo uma brinquedoteca, um negócio, porque às vezes, como lá nós temos um escritório compartilhado, muitas advogadas vão lá para atender e não têm onde deixar seus filhos.
Então a gente vai tentar transformar uma área lá numa brinquedoteca para que, se a advogada precisar levar o filho, ele tem lá um lugarzinho para ficar brincando sem atrapalhar a mãe que está ali trabalhando. Então a gente vai ficar de olho ali, mas a gente vai transformar, vai ter uma sala lá que vai ser a brinquedoteca para essa mulher advogada. Em relação ao jovem advogado e aquele estudante de direito, nós temos uma comissão na OAB que se chama OAB Jovem, presidida pela Maitê Bento. Ela é uma jovem advogada brilhante. E ela está movimentando a OAB Jovem, vai fazer vários cursos. Então, por exemplo, o advogado hoje precisa ser um pouco audiovisual também. Sim. Né? Estava conversando hoje o seguinte, né? O que não é publicado não existe. É verdade. Né? É aquele do quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Né? Então nós vamos fazer, ela já em abril vai ter um curso de como o advogado jovem pode se portar diante nas redes sociais, né? Porque a advocacia, antes de tudo, é uma profissão assim que enseja uma certa seriedade. Sim. Né? Então o cara está de gravata, sei o quê, o calor danado, você está aí de manga de camisa e eu estou aqui de paletó e gravata. É verdade. Isso aqui é o meu uniforme. Né? Então como é que o cara vai se portar diante das redes sociais? Como é que você vai aparecer de um jeito, às vezes até despojado, mas o seu cliente vai olhar para você e falar, pô, ele é despojado de um lado, mas ele é sério quando ele está trabalhando do outro. Então, vai ter esse curso lá com a Cecília Antunes, que é a CEO da Social Media, ela vai dar uma palestra lá para os jovens advogados. Nós vamos fazer agora um banco de currículos. Então, aquele estagiário, aquele estudante de direito, e aquele jovem advogado, ou até o advogado mais velho que por acaso perdeu o emprego, que quer um emprego, que quer trabalhar numa empresa, que quer trabalhar no estágio de advocacia, a gente vai fazer um grande banco de currículos, e aí a OAB vai às empresas e fala, olha, gente, se vocês vão contratar advogado ou estagiário de direito, ao invés de você ir para o mercado, vá até a OAB. Então, entendi. Facilita para os dois lados. Né? Exatamente. Então, a gente converge tudo para a OAB, a gente manda os currículos que a gente... qual é o perfil? O perfil eu quero um estudante do 5º ao 10º período, eu quero que ele estude de manhã, ou então eu quero que ele estude à noite e tal. Aí a gente vai ver dentro daquele banco de currículos quem são os candidatos que mais se assemelham às necessidades, a gente envia para essa empresa e essa empresa contrata. Então a gente vai fazer esse banco de currículos para trazer mais oportunidade para os jovens advogados, para os estagiários, inclusive para aqueles advogados mais experientes que trabalhavam na iniciativa privada e por conta de questões econômicas, que está brabo, né? Eles possam ter perdido o emprego, alguma coisa, a OAB vai disponibilizar esse banco de currículo. E acontece atualmente, o senhor já como presidente da OAB, como é feita a questão do reconhecimento? Porque a gente sabe que existe essa troca entre os advogados reconhecem o trabalho que está sendo realizado ou que era realizado em outras gestões. Mas eu quero estender isso para área externa. O senhor comentou em relação ao Instagram, por exemplo, da OAB, que é um canal o qual é publicado o que a OAB está fazendo e a importância das pessoas, até quem está nos assistindo agora nesse momento, das pessoas saberem de fato o que a OAB tem produzido, o que tem sido feito pelo órgão. Mas o que você pergunta? O que você ia perguntar? Não entendi a pergunta. Justamente essa questão. O que a gente está fazendo pelo reconhecimento dos outros, é isso? Fora do núcleo do advogado. As pessoas, por exemplo, que estão nos acompanhando neste momento, igual o senhor comentou em relação ao Instagram, né? Acompanharem de fato o trabalho da OAB, porque às vezes muitas pessoas de fato não têm esse discernimento e não sabem muito como que a OAB funciona. Olha só, a OAB ela é uma instituição pública. Então, a OAB está sempre de portas abertas para a sociedade. Nós fazemos cursos, quando a gente divulga o curso, não é só para advogado. Então, esse curso ele é aberto para toda a sociedade. Quem quiser, por exemplo, hoje eu posso te dizer que a gente fez dessa semana 3 palestras. Então, nós fizemos uma palestra sobre investimento, desmistificando o mercado financeiro para mulheres. Então, por exemplo, isso é só voltado para advogado? Não.
É um contexto geral É um também. contexto geral. Então, a mulher que, por exemplo, tem dificuldade, eu tenho um dinheirinho, eu não sei como investir, nós fizemos esse curso lá, essa palestra. No outro dia, nós fizemos uma palestra sobre insalubridade e periculosidade. Então, isso serve tanto para o dono de empresa. Às vezes ele está fazendo, ele tem um procedimento dentro da empresa dele, ele nem sabe que aquele trabalho é perigoso ou é insalubre, e amanhã ele responde uma reclamação trabalhista e ele fala, poxa, eu não sabia que o empregado, por exemplo, que manipula o lixo está tendo um trabalho de insalubridade. Então ele o porteiro do prédio, por exemplo. Uhum. Vou dar um exemplo aqui bem básico. Porteiro de um prédio. Muitos porteiros botam aquela luva, vão rodando o latão para botar na rua, o lixo e tal. Isso tem insalubridade. Dependendo, obviamente, da periodicidade que ele faz isso, do tempo que ele manipula o lixo, mas isso aí pode caracterizar uma insalubridade. Então, muitas pessoas não sabem os seus direitos. A OAB, quando faz esses cursos, quando faz essas palestras, ela está convocando toda a sociedade para que entenda. E a gente vai fazer uma outra coisa interessante, que toda empresa que quiser ajudar a OAB, né, eu já fiz a propaganda aqui do Empório Multimix, mas a gente teve vários patrocinadores no Dia da Mulher, por exemplo, a gente vai criar um selo que é Empresa Amiga da Advocacia. Então, aquela empresa, eu quero ajudar a OAB. Né, a gente está lá, por exemplo, o nosso carpete da secretaria está todo rasgado, a gente precisa consertar aquilo. Aí vem uma empresa, olha, eu tenho uma fábrica de carpete. Fábrica de carpete. Olha, eu quero trocar aqui o carpete da OAB. Ótimo. Você vai fazer a sua doação, nós vamos fazer um agradecimento para você no nosso Instagram, nós vamos te dar o selo Empresa Amiga da Advocacia, e você tem, a princípio, você atinge no barato 3.000 pessoas que são os advogados. Nós somos praticamente 3.000 advogados inscritos na ordem entre Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto. Só que você tem os agregados, então esse público pode aumentar para 10.000 pessoas. Você já imaginou você atingir 10.000 pessoas, a sua loja de carpete, a sua fábrica de carpete, você fazer um anúncio na OAB, né, o presidente da OAB, ou o nosso secretário, ou o nosso tesoureiro, falar, a empresa tal ajudou a gente aqui, vamos lá, gente, vamos prestigiar a empresa. A gente está disposto a isso, e a gente já deu esse selo. Então, hoje, por exemplo, lá na OAB, nós fizemos uma solenidade para todos aqueles que doaram para o Dia da Mulher. Nós demos um certificado de participação, de agradecimento, certificado de agradecimento, não é nem de participação, um certificado de agradecimento, e vamos dar o selo da Empresa Amiga da Advocacia. Então, a OAB tem que estar fora dos muros, né, lá da subseção. Não é isso. A OAB também quer conversar com a sociedade. É exatamente isso que eu queria escutar quando eu fiz a pergunta. E outra situação que eu gostaria de saber também, a gente chegou a conversar um pouco em off também sobre isso, em relação a São José do Vale do Rio Preto, e como é a importância da atuação da OAB nessa cidade. Muitas pessoas também não sabem, mas a OAB de Petrópolis também é responsável pela sucursal de São José do Vale do Rio Preto. Então, quando nós ganhamos a eleição, pela primeira vez na história, a OAB fez uma assembleia para os advogados também de São José do Vale do Rio Preto. Nós fomos lá, a Câmara de Vereadores da cidade disponibilizou espaço para a gente, porque o nosso espaço lá é pequeno. A Câmara de Vereadores disponibilizou espaço, nós fizemos uma grande assembleia com os advogados, e vou lhe falar, eu acho que 90% da advocacia de São José compareceu nessa assembleia. Ouvimos as demandas dos advogados de São José. Vamos levar os cursos que eles pediram para a gente. Então, por exemplo, nós fizemos essa palestra sobre insalubridade e periculosidade. Já falei com o professor que deu a palestra aqui presencialmente, para que ele dê a mesma palestra lá em São José. Nós vamos levar as pessoas para São José. Porque quando a gente fez fazer campanha lá, a gente ouviu essa demanda de que eles estavam muito isolados. Então, isso não pode mais acontecer. Mas isso aí não traz voto. A gente não está atrás de voto. Né? Eu sempre falo isso, pessoal, você já está pensando na reeleição? Não, porque você vai... Eu falei, gente, não, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer uma gestão, e a gente tem que atender os advogados. Então, nós vamos levar os professores que dão palestra aqui, a gente sempre pede para que eles, dentro da agenda deles, porque também é uma palestra voluntária, mas dentro
da disponibilidade deles, que eles façam a mesma palestra em São José do Vale do Rio Preto. A gente está tentando viabilizar o nosso YouTube, né, o YouTube da Terceira Subseção, para que essas palestras também sejam filmadas e disponibilizadas no YouTube da Terceira Subseção. A gente está com um problema porque, só uma fofoca aqui, né? Quando a gente ganhou a eleição, não foi feita a transição. Então a gente teve que meio que começar a trabalhar, trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Né? A gente nada foi passado para a gente. Então até a senha das coisas não foi passada. A gente está tendo que começar tudo do zero. Existia lá um Instagram da OAB Mulher. Essa senha não foi repassada. Nós tivemos que fazer um Instagram novo da OAB Mulher, começar tudo do zero. Então, a gente está começando, algumas coisas a gente está tendo que começar do zero porque a gente não conseguiu pegar o que já existia. Mas não tem problema, a gente vai fazer, a gente está fazendo aos pouquinhos. Mas agora a gente vai fazer o YouTube da OAB, da Terceira Subseção, para que essas palestras sejam gravadas, para o pessoal de São José também ter acesso. E amanhã, e nós já nos aproximamos também da prefeitura local, lá de São José, e como eu falei no início aqui, amanhã vai ter uma caminhada lá do Dia da Mulher. A OAB foi chamada a participar, as nossas diligentes delegadas lá da OAB Mulher, lá em São José do Vale do Rio Preto, já fizeram essa parceria com a prefeitura. A OAB vai para lá, vai participar da caminhada, vai dar assistência para as advogadas e advogados de lá, para eles entenderem que a gente está muito próximo deles. E essa questão que o senhor comentou em relação às redes sociais, queria que o senhor explorasse um pouco mais essa questão. Você comentou sobre essa questão das senhas e tudo mais que não foram passadas. Teve algo parecido em outras coisas relacionadas ao OAB também nesse período de transição? Algo nebuloso aí também nesse sentido? Não vou falar que é nebuloso. Assim, como eu vou dizer isso sem ser deselegante? Eu acho que dá para a gente ver uma diferença de postura. Né? Existiu uma postura que perdurou por 30 anos e existe outra postura a partir de janeiro. Né? Nós conversamos com todos os juízes da comarca, nós procuramos cada juiz, levamos para eles as nossas dificuldades, ouvimos dos juízes também as dificuldades que eles têm, porque a gente aqui como advogado, né, a gente olha o nosso lado. Sim. Então, a gente está com problema assim assado, só que a gente não sabe qual é o problema que o juiz tem. E quando a gente vai conversar com o juiz, a gente sabe, olha, o juiz também tem esse problema. Então, o que nós fizemos? O que a OAB pode lhe ajudar? O que a OAB pode fazer para transformar a nossa relação numa coisa mais amistosa? Harmônica? Exatamente. E aí, nós estamos em conversa, tanto que nós conseguimos as vagas, nós estamos muito próximos de fazer um termo de cooperação com o tribunal para fazer parte das mediações, porque a mediação é um método muito mais barato, rápido para a gente resolver problema, ao invés de levar isso para um juiz, que o processo demora muito tempo, o judiciário é muito demorado. Então, se a gente conseguir resolver isso antes, um problema antes, olha que beleza. Então, a gente está muito próximo de fechar uma parceria com o Tribunal de Justiça para ajudar nas mediações. Então, eu acho que essa é uma mudança de postura. Né? A gente, por exemplo, hoje, a OAB nunca foi chamada para participar, mas está tendo um mutirão do PROCON para resolver as questões dos consumidores, dos consumidores inadimplentes, dos consumidores que estão com o nome negativado e tal. A OAB foi chamada para participar. A OAB está na Prefeitura de Petrópolis, junto com o PROCON, junto com o Estado do Rio de Janeiro, ajudando nesse mutirão. Vão ser atendidas mais de 1.000 pessoas. Eu acho que a projeção é de umas 1.800, 2.000 pessoas. Que a OAB está ali ajudando, junto com o poder público, a resolver a vida delas. Né? A OAB Mulher foi chamada para participar do dia D da saúde da mulher. A OAB vai ter um stand lá no dia D para auxiliar a mulher, dar o apoio jurídico, para dar o apoio moral, né? Para as pessoas que estão doentes, para as mulheres que estão passando por alguma dificuldade. A OAB foi chamada a participar. Nós vamos fazer a corrida do advogado. Né? O prefeito chamou a gente, falou, eu sou entusiasta do esporte, ele é um Sim. professor de educação física, ele foi entusiasta, ele falou, vamos fazer a corrida do advogado. Então, assim, a gente está muito próximo dos poderes constituídos para
não só ajudar a advocacia a isso, mas a sociedade como um todo. Então, só para fechar, então, sim, não, é uma perfeito. mudança de postura. Eu não vou dizer que uma coisa nebulada, não. Houve uma mudança de postura. Existia uma OAB que era silenciosa, que não se interessava muito em participar, e hoje a gente tem uma OAB proativa. Perfeito. E outra, quando o senhor comentou em relação à ação relacionada ao PROCON, veio algo aqui na minha cabeça que eu acho interessante a gente tratar aqui, que é o seguinte: a gente vê que muitas pessoas atualmente elas não têm às vezes determinado discernimento de saber de fato as leis. Tanto as pessoas que estão sendo lesadas às vezes não sabem dos seus direitos, quanto as pessoas às vezes acabam lesando as outras, não necessariamente por maldade, mas também por desconhecimento da lei. E quando você falou dessa ação com o PROCON, eu lembrei que, pelo menos no Brasil, existe algo que é bastante polêmico, que é venda casada, por exemplo, né? A gente vê diversas empresas obtendo essa prática e, de fato, muitas pessoas, às vezes, não sabem da ilegalidade dessa prática. Então a importância também desses aconselhamentos jurídicos, né, para a sociedade como um todo, visto que não é só para a pessoa que quer fazer direito, quer se formar em direito, mas todos devem ter um conhecimento básico justamente para evitar transtornos. Gabriel, a gente tem uma comissão que é a OAB Educação, e nós temos um grupo de trabalho chamado OAB Vai à Escola. Então, esse grupo, eu já conversei com o secretário de Educação. A gente leva advogados para as escolas públicas e privadas. Toda escola que tiver interesse que a OAB vá falar sobre algum tema, para os jovens, a OAB tem esse braço na ordem, um braço educacional. Então, desde cedo, né, de cedo que a porca torce o rabo, né? Então, a gente desde cedo já tem essa preocupação em orientar. Então, por exemplo, teve um colégio aqui de Petrópolis, da rede privada, que chamou a OAB para fazer uma palestra sobre cyberbullying, bullying, assédio sexual em jovens, né? Como é que o jovem vai usar a rede social. Eu até vi um vídeo de uma rede social lá no Instagram, de uma questão nos Estados Unidos. A pessoa faz uma montagem, a polícia americana faz uma montagem, faz um perfil falso de uma criança bonita. Mas uma criança, 6 anos, 7 anos. E só o fato de ter lançado aquele perfil falso, aquela criança, que em tese seria uma criança, começa a receber uma série de mensagens de pedófilos. Que isso? Sabe? Então eles têm um esquema, não sei como, mas eu não entendo muito disso, mas, por exemplo, se sai um perfil novo de alguém com um estereótipo que ele acha atraente, o cara já começa a mandar mensagem e fotografias, e um negócio assim, uma coisa de doido. Doentia mesmo. Né? Então o jovem precisa saber disso. Né? Quantos jovens a gente vê aí que inadvertidamente, jovem, acha que é engraçado, manda foto sem roupa, manda foto em poses sensuais, e a pessoa não sabe nem o que vai acontecer com essas fotos. Então isso é crime. A divulgação dessas fotos é crime. E esses jovens precisam saber disso. Então a OAB, com esse braço educacional, né, para essa escola nós fomos chamados para falar estritamente sobre isso. Mas a gente pode falar sobre qualquer assunto ligado ao direito. Sim. Então a comissão da OAB vai à escola, quer dizer, o grupo de trabalho da OAB vai à escola, mais a OAB Educação, como o direito é multidisciplinar, então, por exemplo, você tem um problema do consumidor. Aí a OAB vai chamar o pessoal da Comissão de Defesa do Consumidor para falar sobre venda casada. O que é venda casada, gente? Qual é a importância de você ter um nome limpo? Por que você não deve gastar mais do que você tem? Sim. Então a gente tem uma comissão de cidadania também. Então, assim, a OAB, como eu falei, está aberta. Nós estamos fazendo inúmeros eventos e a sociedade está convidada para fazer parte desses eventos. Tá? Quem quiser participar, é só entrar em contato com a Ordem, siga o Instagram da OAB, que lá nós lançamos tudo. Então, vocês vão saber o que está passando e vocês vão lá, vocês vão escutar os seus direitos. É importante. E também é importante também, Gabriel, é o seguinte, ninguém gosta de ir no médico, no dentista e no advogado, mas tem que ir. Se alguém te entrega... São coisas essenciais, né? Não tem jeito. Se alguém te entrega um contrato para assinar, não vai assinando.
Porque a venda casada, né, no caso específico do que você falou, Uhum. ela muitas vezes ela é uma letra miúda que está num contrato. E se você assinou, você sabe ler? Sei. Você sabe escrever? Sei. Você é minimamente Letrado. Sou. Você assinou, meu caro. Ah, mas eu não li. Aí, meu amigo, você levou para o seu advogado? Você consultou um advogado antes de assinar o seu contrato? Não. Então, dançou. Então, assim, a importância da pessoa procurar o advogado, da pessoa tirar a dúvida, né? Porque quando você está com dor de dente, você não vai para o espelho, abre a boca e arranca teu dente com um alicate de ferramenta. É verdade. Não é verdade? Você vai ao dentista. E a mesma coisa o advogado. O problema é que o advogado ele fica meio jogado ao Deus dará, porque o pessoal fala assim, é moleza. Eu vi na novela. E não é assim. E não é assim. Hoje em dia o direito está extremamente complexo. As relações humanas elas estão muito burocratizadas, são contratos extensos e isso precisa ter um olhar de um profissional. Perfeito. Eu costumo fazer um jogo aqui com todos os meus convidados aqui no programa. Vou fazer com o senhor também. Eu ainda não identifiquei um nome, por enquanto eu tô chamando esse joguinho de bate-bola, porque ainda não descobri um nome melhor do que esse. Mas vamos lá, são 5 tópicos, tá? O último tópico é mais polêmico, e você tem que responder em uma palavra apenas, tá bom? Começando por uma comida. Lasanha. Pô, alguém falou lasanha até que enfim, cara. Poxa, tá estrogonofe, churrasco, feijoada, sempre ali em primeiro. Primeira vez que falam lasanha, até que enfim. Uma música. Guita, Raul Seixas. Um ídolo. Rapaz, eu não sou muito de ídolo não, mas se tem um cara que eu gosto é o Umberto Eco, é um escritor italiano. Um lugar. Petrópolis. E por fim, como eu disse, o tópico mais polêmico, um ranço. Falsidade. Quer elaborar um pouco mais? Eu acho que, assim, eu sou um cara da transparência, sabe? Uhum. Então, eu tô aqui com você, falando desse jeito, eu falo desse jeito com você, eu falo com o pessoal da UAB, eu falo com o pessoal da história, eu falo com os meus filhos, que são aqueles que eu mais amo no mundo. Então, eu trato todo mundo, o cara sabe se eu gosto, se eu não gosto, se eu gostei, se eu tô satisfeito, se eu tô triste. Uhum. Eu sou muito claro nas minhas coisas. E assim, aquela coisa do cara falar com você rindo, mas na verdade ele está te odiando, ou ele Entendi. ou ele te elogia de frente, mas quando você vira as costas, ele fala de outra forma. Eu para mim, é uma coisa que eu realmente não sou muito, eu não gosto. Entendi. Perfeito. Achei ótimas as suas respostas. Fiquei muito feliz com a lasanha, porque realmente... A gente é igual o Garfield. Exatamente. Né? Não, e assim, talvez agora a gente... talvez a gente chegue agora em opiniões divergentes, porque geralmente, tradicionalmente, as pessoas preferem a bolonhesa. Eu sou mais do time queijo, presunto ou 4 queijos. 4 queijos. Então fechou, então tá ótimo. Podemos apertar as mãos aqui. Perfeito. Eu gostaria que você desse um recado para todos que estão nos acompanhando neste momento, falasse um pouco mais sobre a atuação da OAB, falasse um pouco sobre as redes sociais e tudo mais. Gente, a OAB é uma casa que é aberta a toda a sociedade. Estamos aqui acolhendo a todo mundo que tiver um problema. Procure primeiro o seu advogado. Mas se tiver alguma dificuldade, vá à OAB. A OAB vai dar alguma orientação. O nosso Instagram, sigam o nosso Instagram, @OAB Petrópolis. Lá tem toda a nossa agenda, tem o cronograma dos cursos, tem os recados que a gente passa para a própria sociedade. Então, se aproximem da OAB. A gente precisa, a OAB, ela é a porta-voz dos anseios da sociedade. Quando uma sociedade está calada, quando o advogado se cala, a sociedade se cala. O advogado, a mais nobre das virtudes é a justiça. Ninguém consegue ver uma injustiça impávido. Então, nós somos os soldados da justiça. Então, enquanto tiver um advogado, o advogado é essencial para um Estado democrático e para a justiça.
Uma OAB calada é uma sociedade de joelhos, e isso a gente não quer. Então, gente, venham para a OAB. E o senhor falou também sobre o Instagram e chegou a comentar também, tem o Instagram da OAB Mulher, não é isso? Tem o Instagram da OAB Mulher, só não sei... Vai, é OAB Mulher, terceira subseção. Ah, perfeito. Mas lá no Instagram da OAB, a gente também dá todos os caminhos, tá? Das comissões, da OAB Mulher, tem da OAB Jovem também, o Instagram da OAB Jovem. Então, lá no Instagram da OAB Petrópolis, você vai ter todos os caminhos para o assunto que te interessa. Nós temos uma aba lá das comissões, então a comissão de celeridade processual, de prerrogativas, de ética, de consumidor, são várias comissões, então lá tem tudo, o assunto que é do seu interesse, você clica lá que você vai ter. Perfeito, é bem selecionado e direcionado. Sim. Quero te agradecer novamente, então, pela sua participação, agradecer mesmo por ter aceitado o convite. E agora eu quero conversar com você aí de casa que está me assistindo neste momento. Giro Entrevista é exibido toda sexta-feira, 8 horas da noite, aqui no canal 13, via Speed Fiber. E também no nosso canal do YouTube, o Giro Play. E você, que porventura chegou aqui no programa, pegou o programa pela metade na televisão, no canal 13, e quer assistir ele completo, acabou não conseguindo ver o programa todo, enfim, ou quer voltar em algum trecho específico, basta acessar o nosso canal do YouTube, o Giro Play. Lá existe uma playlist, a playlist Giro Entrevista, e lá você terá acesso a todos os episódios que foram exibidos até o momento qual você está acompanhando o Eixo. Então lá você terá acesso a todos esses episódios e poderá ver algo que você tenha perdido eventualmente. E também os convido para se inscrever lá no nosso canal do YouTube, o Giro Play, e ativar o sininho para ter acesso a todas as notificações. Lembrando novamente, Giro Entrevista, que é exibido toda sexta-feira, 8 horas da noite, aqui no canal 13, via Speed Fiber. Além disso, há as reprises, há as representações. Mas, como eu disse anteriormente, caso você tenha perdido determinado trecho e queira acompanhar este trecho, basta você ir lá no nosso canal do YouTube, lá no Giro Play. No mais é isso, também gostaria de convidá-los para acessar as redes sociais do Grupo Giro de modo geral, nosso site portalgiro.com, as nossas páginas no Facebook e no Instagram, que sempre que houver novidades, inclusive o nosso Instagram do Giro TV News, o qual você pode ficar atento para saber quais serão as próximas atrações do Giro Entrevista. Então as redes sociais do Grupo Giro também você pode seguir para conseguir acompanhar. Por fim, esta foi mais uma edição do Giro Entrevista. Quero agradecer a todos a audiência na noite desta sexta-feira. Eu sou Gabriel Barbosa e até a próxima.